Rio de Janeiro, 1992. Eu era soldado do Exército Brasileiro recém-integrado, com pouca experiência e muitas dúvidas. Naquela noite, fui designado para vigiar uma área de treinamento isolada, na zona norte da cidade, próxima a uma densa mata. A missão parecia simples, mas à medida que o sol se punha e a escuridão se estendia, o peso do silêncio ao meu redor começava a se tornar inquietante. Eu estava sozinho, apenas com minha lanterna, e a noite parecia pesar sobre os meus ombros como uma carga invisível. O cheiro da terra molhada subia da floresta próxima, penetrando meus pulmões a cada respiração. Havia algo peculiar na quietude daquela noite. A vegetação densa se estendia em todas as direções, criando uma barreira natural que absorvia qualquer som, tornando o ambiente ainda mais opressor. Era como se a floresta, por si só, estivesse à espera de algo ou de alguém. A princípio, a vigília parecia comum. O tempo passava devagar, sem maiores eventos. Mas, de repente, o silêncio foi quebrado por um som estranho. Passos secos que ecoaram na escuridão. Não eram passos normais. Não podiam ser de um soldado ou de um animal qualquer. O som era irregular, como se algo pesado estivesse se arrastando pelo chão. Tentei me manter calmo, mas a sensação de que algo estava fora de lugar me fez apertar a lanterna com mais força. O barulho continuava, vindo de um ponto distante da floresta. Um arrepio percorreu minha espinha e eu sabia que não estava mais sozinho. A princípio, pensei que fosse outro soldado vindo me aliviar, talvez alguém atrasado. Mas conforme os passos continuavam, algo não parecia certo. O som não era como o de botas militares, o arrastar da sola na terra úmida. Era mais pesado, mais irregular, como se algo estivesse se arrastando pelo chão, forçando os próprios passos a quebrar o silêncio denso da floresta. Eu parei, atento, tentando identificar a direção de onde o som vinha. A lanterna que eu segurava iluminava a escuridão, mas não revelava nada além das sombras impenetráveis das árvores. O som aumentava, mais distante a cada momento, e eu já podia sentir um desconforto crescente. Algo estava errado. A sensação de que estava sendo observado me envolveu como uma névoa espessa. Eu tentava racionalizar, mas a lógica falhava. É só a floresta, pensei. Talvez algum animal. Mas eu sabia que não era. A floresta não fazia esses sons. Aquele arrasto de algo pesado não era de um bicho, e definitivamente não era de outro soldado. Os passos começaram a se aproximar, mais lentos agora, mas ainda mais claros e nítidos. Não havia como negar que algo ou alguém estava ali, perto de mim. Me movi com cautela, girando lentamente, tentando ver algo, qualquer coisa. Mas a escuridão parecia engolir a luz da minha lanterna. Não havia movimento, nada visível, mas o som continuava. Era como se estivesse vindo de todos os lados, e de nenhum ao mesmo tempo. De repente, o som parou e o silêncio voltou. O tipo de silêncio que dói nos ouvidos, tão pesado que quase me sufocava. Eu estava em completo isolamento e sentia no fundo que algo mais estava ali, na escuridão, me esperando. A tensão dentro de mim se acumulava como uma carga prestes a explodir. O silêncio se arrastava, pesado, como se o ar tivesse sido sugado da mata. Minha mente tentava compreender o que estava acontecendo, mas tudo o que eu sentia era um desconforto crescente, uma sensação de que algo estava errado, profundamente errado. Eu precisava ver o que estava ali na escuridão, me observando.
Com a lanterna firme nas mãos, respirei fundo e iluminei a escuridão à minha frente. Foi quando a luz revelou uma figura estranha, uma silhueta que me fez tremer por inteiro. A princípio, pensei que fosse uma ilusão, mas ao focar mais, percebi que não. Era real. Uma figura alta e magra, seus braços longos e desproporcionais se arrastando pelo chão. A pele, se é que era pele, parecia ressecada, escura, quase como se estivesse à beira da decomposição. Não tinha rosto, ou pelo menos não havia nada que pudesse ser identificado como tal. A forma era humana, mas ao mesmo tempo não o era. A criatura se movia de maneira estranha, como se estivesse se contorcendo, suas mãos ou braços tocando o solo com um som abafado, como se estivesse rastejando, mas de forma mais grotesca, mais ameaçadora. Cada movimento seu parecia desafiar a lógica, um arrastar de algo que não tinha intenção de se fazer visto, mas que por algum motivo estava ali. Tentando gritar, abri a boca, mas minha voz não saía. Era como se algo tivesse bloqueado minhas cordas vocais, como se o ar fosse denso demais para ser atravessado. Meus olhos estavam fixos na criatura, enquanto ela desaparecia nas sombras, sumindo tão rapidamente quanto apareceu. Eu estava paralisado. Algo sobrenatural tinha se revelado para mim, mas eu não tinha respostas. Apenas o peso de uma presença que agora sabia estar à minha espreita. No dia seguinte, após a noite que parecia um pesadelo, tentei contar a outros soldados o que havia visto. A princípio, eles ouviram com uma expressão de cansaço, mas quando comecei a descrever a criatura, o olhar deles mudou. Primeiro, houve risos. Eles riam como se eu fosse apenas mais um soldado cansado, com a mente perturbada depois de tantas horas de vigília sozinho. "É só a solidão te pegando, Carlito", disse um deles, batendo-me no ombro como se fosse uma piada inocente. Eu tentei explicar, tentei fazer com que entendessem, mas as palavras saíam de minha boca de forma hesitante. Como convencer alguém de algo tão absurdo, quando a própria mente começa a duvidar? Eles não queriam ouvir. Eu sabia que não acreditavam em mim. Naquela manhã, eu me senti vazio, como se minha experiência não tivesse valor algum para eles. As risadas e olhares cínicos foram mais dolorosos do que qualquer sombra que eu tivesse enfrentado na floresta. O problema era que, mesmo entre os outros, eu sentia o peso daquilo que vi. Algo ainda me observava. Mesmo com os soldados ao meu redor, eu não conseguia afastar a sensação de que algo estava se escondendo na escuridão. Cada movimento, cada sombra, parecia ter vida própria. Eu estava sozinho, e isso me consumia mais do que qualquer criatura que pudesse estar nas matas. Eu não conseguia me livrar da ideia de que estava sendo seguido, que o peixeiro, como ouvi murmurar entre os velhos da cidade, ainda estava à espreita. Determinado a entender o que acontecera naquela noite, comecei a investigar por conta própria. Os outros soldados não acreditaram em mim, e o medo de ser ridicularizado me fez buscar respostas de outra maneira. Durante os dias seguintes, saí em silêncio, sem falar com ninguém, para conversar com alguns dos moradores mais antigos do bairro de Santa Teresa. Eu sabia que ali, entre as pessoas mais velhas, poderia encontrar algo sobre o que tinha visto. Foi em uma pequena casa na beira da rua, onde uma mulher de cabelos brancos e mãos trêmulas me contou a história. O peixeiro, ela murmurou com a voz baixa,
como se as palavras soassem pesadas demais para sair de sua boca. Ela me descreveu uma criatura de pele ressecada, braços longos e desproporcionais, que se escondia nas florestas da Zona Norte, saindo apenas para caçar almas dos perdidos. Não era uma história qualquer, era uma lenda, algo que parecia ter sido esquecido por todos, mas que havia se mantido vivo nas memórias dos mais antigos. De acordo com o relato, o peixeiro não era um ser humano. Ele se alimentava da solidão e do medo, se movendo entre as sombras, invisível, até encontrar suas vítimas. Aquele que o visse nunca mais escaparia. Eu não sabia o que pensar. A cada palavra que a velha me dizia, algo dentro de mim ficava mais inquieto. A ideia de que aquilo que vi não fosse uma alucinação, mas algo real, começou a me consumir. Eu precisava saber mais. Algo me atraía para essa busca, como se a resposta fosse a única maneira de encontrar paz. Mas à medida que cavava mais fundo, eu sentia que a verdade não era algo que eu poderia controlar. O peixeiro não era apenas uma lenda. Ele era uma ameaça real, e eu já estava no seu caminho. Decidi voltar ao lugar onde vi o peixeiro. Eu não sabia por quê, mas algo dentro de mim me puxava de volta para aquele ponto da floresta, como se a resposta para o que estava acontecendo estivesse ali, escondida nas sombras. Talvez eu estivesse buscando uma forma de enfrentá-lo, ou talvez quisesse apenas compreender o que era real. De qualquer maneira, sabia que não poderia continuar vivendo com aquele peso, aquela sensação de estar sendo vigiado. Quando cheguei à área de treinamento, tudo parecia calmo demais. A mata, que antes parecia um lugar de silêncio ameaçador, agora estava ainda mais quieta, como se o próprio ar estivesse comprimido, aguardando algo. Meu coração batia mais rápido enquanto eu avançava, minha lanterna iluminando as árvores ao meu redor. Não demorou muito até que os passos começaram novamente. Os mesmos passos secos e arrastados, agora mais próximos, mais intensos. O som parecia se mover ao meu redor, como se a criatura estivesse me cercando. Então, de repente, ele apareceu novamente. O peixeiro, com seus braços longos e deformados, saindo das sombras como uma entidade que não se deveria ver. Seus movimentos eram mais rápidos, mais fluidos, e a sensação de que ele não era uma criatura deste mundo se intensificava a cada segundo. Eu tentei gritar, mas, como da primeira vez, minha voz foi engolida pela sua presença. Eu sabia que não poderia simplesmente fugir. Eu não podia mais me esconder no medo. A criatura se aproximava, seus olhos vazios fixados em mim. O ar ao meu redor estava denso, sufocante. Tentei manter a calma, minha mente correndo em busca de uma solução. Mas ele não me dava tempo para pensar. Seus movimentos eram rápidos demais, impossíveis de acompanhar. Eu estava em desvantagem total e sabia que, se não reagisse, não sobreviveria. Era uma luta desigual. O peixeiro parecia ter um poder sobrenatural imenso, algo além de qualquer entendimento humano. E eu, um simples soldado, estava perdido em sua presença. Ele não era apenas uma criatura da floresta. Ele era algo que estava além do que eu poderia compreender. Eu sabia que não poderia mais lutar contra o peixeiro. A verdade que tinha tentado negar por tanto tempo estava clara agora. Ele era real, e nada que eu fizesse poderia mudar isso. Eu não tinha mais força para enfrentá-lo, e minha única esperança era avisar os outros. Mas, de algum modo, sabia que seria inútil. Eles nunca acreditariam.
Ninguém jamais acreditaria. Naquela noite decidi fazer o que eu sabia que era necessário. Eu caminhei de volta até a floresta, a lanterna nas mãos tremendo, não só pelo medo, mas pela sensação de que algo me aguardava. Eu precisava gritar, avisar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Não adiantaria. O peixeiro já estava mais perto. Então, ele apareceu novamente, mais imponente, mais ameaçador. Seu corpo alto e magro se erguia das sombras, os braços desproporcionais quase tocando o chão. A pele ressecada parecia brilhar sob a luz da lanterna, como se estivesse absorvendo a escuridão ao redor. Ele se movia mais rápido, mais certeiro, como se soubesse que sua presa estava pronta para ser capturada. Eu tentei correr, mas meu corpo não respondia. Era como se o ar tivesse se tornado mais espesso, mais denso. Ele me cercava, e eu sabia que não havia mais escapatória. O som de passos arrastados ecoou na mata, e a última coisa que ouvi foi o som da minha própria respiração, cada vez mais desesperada. O peixeiro se aproximava, e com ele, a certeza de que minha jornada terminava ali. O fim era inevitável. A floresta permaneceu silenciosa, como sempre, escondendo os segredos que eu nunca conseguiria entender. E Carlito desapareceu, mais uma alma perdida nas sombras, enquanto a criatura continuava sua caça, sem fim, sem pausa. Era uma noite fria e silenciosa em Ponta Grossa, Paraná. O inverno de 2004 parecia ainda mais gelado naquele quartel que eu chamava de casa há já alguns meses. Eu, soldado João Batista Lima, estava mais uma vez à mercê da guarda noturna. A missão designada era solitária: vigiar o depósito de armas, um local de poucos acessos e uma atmosfera ainda mais sombria do que o resto do quartel. Todos diziam que não era um bom lugar para ficar à noite, mas ninguém se atrevia a explicar o porquê. O quartel estava quieto. O vento cortava a noite com uma força incomum, fazendo as janelas rangem como se quisessem falar, e as longas sombras projetadas pelas lâmpadas oscilavam nas paredes, criando figuras que pareciam se mover com uma vida própria. Eu senti o peso do lugar e da missão que me fora confiada. O silêncio parecia insuportável, como se ele fosse algo sólido, uma presença invisível e opressiva. O depósito de armas estava logo ali, à minha frente. E apesar de não esperar nada além de uma noite tediosa, uma sensação estranha começou a se instalar dentro de mim, como se os olhos das paredes do quartel estivessem fixados em mim, esperando que eu fizesse algum movimento. O depósito de armas estava afastado de tudo no quartel, um local isolado que parecia estar além do alcance dos olhos e ouvidos dos outros soldados. O prédio era antigo, suas paredes cobertas por camadas espessas de poeira e ferrugem. O cheiro de metal envelhecido se espalhava no ar, misturado ao frio cortante que invadia as brechas das janelas. Cada passo dentro daquele espaço parecia ecoar por toda a construção, como se o próprio prédio estivesse ouvindo, esperando por algo que ainda não se revelara. Era difícil não pensar nas lendas que cercavam aquele lugar. O vulto do depósito, como era chamado, era um espírito de um soldado antigo, que, segundo a história, havia morrido ali durante uma guerra. Ele não aparecia para todos, mas quando se aproximava, ninguém ficava indiferente. A cada noite, a tensão aumentava, embora ninguém falasse diretamente sobre isso. O silêncio que reinava no quartel era pesado, mais ainda quando se estava sozinho naquele depósito.
Todos, sem exceção, preferiam manter distância. A guarda começava a parecer interminável. Olhava ao redor, e o vento que batia nas janelas fazia com que o ambiente parecesse respirar. As sombras dançavam nas paredes distorcidas, como se algo se movesse por ali sem ser visto. Os sussurros começaram a ecoar, suaves e quase imperceptíveis, mas intensos. Passos vacilantes podiam ser ouvidos por entre as prateleiras, como se alguém estivesse se aproximando, mas quando olhava, não havia ninguém. Eu não sabia o que pensar, apenas sentia que não estava sozinho. Era exatamente às 3 da manhã, quando algo incomum aconteceu. O vento, que antes parecia ter cessado, agora soprava com mais força, batendo nas janelas do depósito como se estivesse tentando avisar-me de algo. Eu estava ali, de olhos fixos nas sombras que dançavam nas paredes do quartel, quando avistei pela janela uma figura, um vulto encapuzado, caminhando em direção ao prédio. O ser parecia se mover com uma fluidez sobrenatural, sem o menor som. Seus passos, embora claros aos meus olhos, não produziam ruídos. Era como se a própria noite o estivesse envolvendo, fazendo-o parte do próprio vento. Eu não soube explicar o que me fez continuar observando. Algo dentro de mim disse que eu deveria ir verificar, que a missão não terminaria até que eu resolvesse aquilo. E então, movido por uma mistura de medo e dever, decidi sair. A porta rangia enquanto eu a abria, e ao dar meus primeiros passos rumo à figura que eu ainda via à distância, um arrepio percorreu minha espinha. Meus olhos a seguiram com a esperança de alcançar alguma explicação. No entanto, quando cheguei ao local onde a figura havia parado, ela havia desaparecido. Nenhum sinal, nenhuma pista. O terreno estava deserto. A sensação de desconforto começou a se intensificar. Foi então que, vindo do interior do depósito, uma risada baixa se fez ouvir. Não era uma risada comum. Parecia um sussurro, carregado de malícia. Uma risada que não tinha origem no mundo dos vivos. Meu corpo inteiro estremeceu, mas algo me empurrou para dentro do prédio, uma curiosidade sombria que eu não conseguia controlar. O peso no ar aumentava a cada passo. Algo estava ali, esperando. Entrei no depósito cauteloso, tentando fazer o menor barulho possível. O ar estava denso, pesado, como se a própria escuridão quisesse me engolir. Assim que dei meu primeiro passo, a porta bateu com força atrás de mim. Um estrondo que ecoou pelos corredores vazios. A luz, que sempre havia sido tão confiável, piscou uma vez, depois apagou-se completamente. Em um piscar de olhos, a escuridão me envolveu por completo, e o som do vento lá fora já não parecia mais alcançar meus ouvidos. Foi então que eu o vi. Um vulto negro, parado no meio do depósito, com olhos vermelhos como brasas, fixados diretamente em mim. Não havia expressão em seu rosto, mas seus olhos. Aqueles olhos me paralisaram. A criatura parecia flutuar. Seu corpo não se movia de maneira natural. Era como se estivesse fora de sintonia com o mundo real, um ser que não pertencia àquele lugar. Eu tentei gritar, mas minha voz se perdeu na vastidão do silêncio pesado. Minha garganta parecia apertada, como se um peso invisível a tivesse comprimido. A pressão na sala aumentava, uma sensação de sufocamento me envolvia, e eu senti que minhas pernas estavam prestes a ceder. Algo dentro de mim sabia que não poderia deixar aquilo me dominar. Então, sem pensar, corri em direção à porta, na esperança de escapar daquela presença sufocante.
Mas à medida que eu me movia, percebi que o peso nas minhas costas aumentava, como se algo estivesse me segurando, me impedindo de ir embora. A voz do vulto veio baixinha, quase um sussurro, mas claramente audível. Eu estava esperando por você. Aquelas palavras me atingiram como um soco. Eu não sabia o que aquilo significava, mas o terror começou a tomar conta de mim. Concentrei todas as minhas forças e, finalmente, consegui sair do depósito, deixando aquela criatura atrás de mim. Mas, ao fechar a porta, não consegui afastar a sensação de que ela ainda me observava. O dia seguinte chegou com uma calma inquietante, como se o quartel estivesse esperando por mim, vigiando-me de longe. Eu não conseguia esquecer o que havia acontecido naquela noite. A presença do vulto ainda me rondava, e o peso nas minhas costas parecia ser mais do que uma lembrança física. Ele estava ali, como uma sombra indesejada, e eu não sabia o que fazer. Foi então que, durante o café da manhã, me aproximei de um dos veteranos, o sargento Almeida, conhecido por sua vasta experiência e por seus olhos cansados de quem já havia visto coisas que preferia esquecer. Ele me olhou por um momento, como se tivesse lido meus pensamentos. "Você viu o vulto, não foi?" perguntou com uma calma desconcertante. Eu concordei, incapaz de articular mais palavras. Almeida suspirou profundamente, e suas palavras vieram lentas, pesadas, como se o simples fato de contá-las fosse um fardo. "O vulto do depósito", disse ele, "é o espírito de um soldado que morreu durante uma guerra antiga, lá atrás, em um campo de batalha. Ele vagou por esses lugares durante anos, sempre entre os depósitos de armas, sempre esperando por quem se atrevesse a vigiar à noite." A história parecia um conto de terror, mas algo na forma como o sargento falava me fez acreditar. Ele continuou, dizendo que o espírito nunca escolhia todos, mas sim aqueles que estavam predestinados a ser seus próximos guardiões. Eu comecei a questionar minha sanidade, mas ao mesmo tempo, uma sensação sombria me dizia que não era apenas uma história. Eu estava marcado. O vulto estava esperando por mim. E eu não sabia como escapar. Na noite seguinte, a decisão foi tomada. Eu voltaria ao depósito. Não podia mais fugir. Não podia mais viver com essa sensação de que algo invisível me vigiava. A cada passo, o peso do que estava prestes a enfrentar se tornava mais claro. Eu não sabia como enfrentaria o vulto, mas não podia permitir que ele continuasse me assombrando. Preparei-me da maneira que consegui, pegando tudo o que parecia útil. Uma faca de combate, uma lanterna, uma corda, qualquer coisa que me desse alguma sensação de controle sobre a situação. O quartel estava mais quieto do que nunca, e ao me aproximar do depósito, o ar parecia mais pesado, como se o próprio ambiente soubesse o que estava prestes a acontecer. Entrei e, imediatamente, a presença do vulto se fez sentir. Não havia luz, apenas a escuridão absoluta e o som do vento, que agora parecia mais ameaçador. Então, como uma sombra surgindo da própria escuridão, a risada baixa começou a ecoar, reverberando pelas paredes do depósito. Era uma risada que gelava a alma, e ela me fez tremer, mas eu me recusei a ceder. O vulto apareceu, seus olhos vermelhos brilhando na escuridão, fixados em mim como se me estudassem. A tensão era insuportável, mas desta vez não senti o terror avassalador que me dominara anteriormente. Uma parte de mim estava tão exausta daquela luta que, de alguma forma,
Aceitei o que ele representava. O terror não seria derrotado pela força física. Ele era algo além disso, algo profundo, que não podia ser combatido com lâminas ou lanternas. Eu percebi que precisava fazer algo diferente. Talvez fosse aceitar o vulto, ou, quem sabe, oferecer-lhe algo que ele quisesse. A luta não era mais uma questão de vencer, mas de entender. Eu estava pronto para enfrentar aquilo, não com raiva ou medo, mas com a clareza de que o confronto real só poderia acontecer de uma maneira diferente. Na última noite, eu sabia o que deveria fazer. Algo dentro de mim já havia se quebrado, como se eu tivesse sido consumido lentamente pela presença do vulto ao longo dos dias. Quando cheguei ao depósito, não senti mais medo. Só uma exaustão profunda, como se já tivesse sucumbido àquela entidade, como se minha alma tivesse sido drenada, pouco a pouco, a cada noite que passava. A escuridão estava ainda mais densa do que eu me lembrava, e a pressão no ar parecia quase física, como se o próprio ambiente estivesse me sufocando. Mas não era o medo que me dominava, era o cansaço. Eu sabia que não poderia mais fugir, que não haveria vitória no sentido convencional. O vulto não era algo que pudesse ser derrotado com uma lâmina ou um grito. Ele era parte daquele lugar, parte da história do quartel, e eu, de alguma forma, havia sido escolhido para carregar o fardo. A presença do vulto apareceu mais uma vez. Seus olhos vermelhos queimavam na escuridão, fixos em mim, e sua risada suave ainda ecoava pelas paredes vazias do depósito. Não me movi, não tentei gritar. Em vez disso, comecei a caminhar em sua direção, como se o enfrentamento fosse a única coisa que me restasse fazer. Quando estive diante dele, fiz um gesto. Não era uma rendição, mas algo muito parecido. Coloquei a faca de combate no chão e, de forma simbólica, entreguei parte de minha energia, uma parte de mim mesmo, como se estivesse reconhecendo que não podia continuar a luta. O vulto, como sempre, não se moveu, mas uma sensação de calmaria tomou conta do ambiente. Por um momento, a escuridão se dissipou e a risada cessou. Quando a luz da manhã finalmente entrou pelo depósito, o vulto desapareceu, mas eu sabia que algo ainda estava comigo. A exaustão que sentia não era apenas física, era como se eu tivesse carregado algo invisível. Saí do depósito, mas, ao dar meus primeiros passos para fora, um leve arrepio percorreu minha espinha. A sensação de que ele ainda estava ali, me observando, nunca se foi. Talvez eu tenha vencido, ou talvez ele tenha me marcado para sempre. Eu me chamo Marcos Antônio da Silva, soldado do Exército Brasileiro. Em 1998, fui designado para uma operação na Serra do Mar, em São Paulo. Nossa missão era simples: rastrear uma possível invasão de território. Nada de extraordinário, mas o cenário já era um alerta por si só. A mata densa da serra, com suas árvores altas e imponentes, parecia esconder algo além da vegetação. A cada passo, o ar se tornava mais abafado e a umidade mais intensa. Era como se a terra engolisse cada movimento de forma silenciosa, quase como se estivesse a nos observar. O grupo era pequeno, 6 soldados, incluindo eu. Fomos enviados para patrulhar uma área isolada, conhecida por ser remota até mesmo para os padrões militares. Nosso objetivo era garantir que ninguém estivesse tentando atravessar aquelas fronteiras. Porém, ao entrar naquela selva, percebi que a maior ameaça não era a missão em si, mas a sensação de estar perdido, de estar sendo observado por algo que não se via,
mas estava lá. Enquanto avançávamos, surgiram rumores entre os soldados, sussurros baixos sobre algo que habitava aquelas matas. Alguns falavam de aparições, outros mencionavam sons estranhos ao anoitecer. Eu, cético, tentei ignorar. Mas à medida que os quilômetros se acumulavam e a escuridão da floresta se adensava, algo dentro de mim começou a duvidar. Eu nunca tinha sentido uma pressão tão forte em um ambiente tão desolado. Algo não estava certo ali. A caminhada prosseguiu pela serra, mas algo estava mudado. A paisagem, antes apenas intimidadora, agora parecia envolver-nos com um peso quase físico. Cada passo soava mais alto, como se a terra estivesse tentando engolir até o som das nossas botas. Os outros soldados começaram a se entreolhar, mas ninguém falava nada. Eu podia sentir a tensão crescendo no ar, como uma carga elétrica prestes a estourar. Foi então que começamos a ouvir os primeiros sinais. Sons vindos de algum lugar dentro da mata, mas sem explicação aparente. O farfalhar das folhas, sutil a princípio, aumentava de intensidade com o passar dos minutos. O vento estava calmo, mas as árvores balançavam como se estivessem sendo tocadas por algo invisível. O som era claro, como se alguém estivesse se movendo entre os troncos, mas nenhum de nós conseguia ver nada. A região ao redor estava cada vez mais densa. As árvores mais próximas formavam uma cortina impenetrável de vegetação, bloqueando a visão e criando uma sensação desconcertante de claustrofobia. As sombras se alongavam enquanto o sol se afastava, tornando o ambiente mais escuro e ainda mais pesado. A cada farfalhar, eu me sentia mais observado, como se algo estivesse atrás de nós, apenas à espreita, esperando o momento certo para se revelar. Tentamos racionalizar, como sempre fazemos, dizendo a nós mesmos que eram apenas animais, ou o vento enganando nossos sentidos. Mas os sons se aproximavam cada vez mais, ficando mais nítidos, mais precisos, como se estivessem acompanhando nossos movimentos. Algo ali não estava certo. Algo estava nos vigiando, e a sensação de estar sendo seguido só aumentava a cada passo. O ar estava denso e pesado, como se a própria floresta estivesse viva, pulsando com um ritmo sombrio e desconhecido. A caminhada continuava, mas algo estava no ar. À medida que avançávamos, avistamos uma figura à distância. No início, pensei que fosse algum animal, talvez um grande cervo ou até mesmo um porco do mato. Mas conforme nos aproximamos, o corpo da figura tornou-se mais nítido, e a realidade daquilo que estávamos vendo se revelou. Algo que eu jamais poderia ter previsto. Era um homem, ou o que restava de um homem. Ele estava parado no meio da trilha, envolto por uma névoa espessa que parecia emanar dele. Seu capô escuro ocultava parte de seu rosto, mas os olhos, seus olhos brancos como a neve, sem qualquer brilho, sem vida. Não havia movimento nem respiração. Sua pele tinha um tom cinza, desbotado, como se a vida tivesse fugido completamente dele. Nos congelamos, todos em silêncio, observando aquela figura desconcertante. Um frio estranho tomou conta do ar, mais intenso do que o simples sopro do vento. Tentamos falar, mas as palavras ficaram presas nas gargantas, como se o simples ato de perguntar quem ele era fosse proibido. O homem da névoa, como senti que deveria chamá-lo, não se moveu, mas começou a murmurar algo, palavras incompreensíveis, como se uma língua esquecida estivesse sendo sussurrada para nós. A sensação de ser observado e desprotegido aumentou.
Quando um dos soldados, impulsivo, avançou na direção dele, algo bizarro aconteceu. O homem desapareceu, como se a névoa o engolisse, sumindo sem deixar vestígios. Ficamos paralisados, todos, sem saber o que fazer ou como reagir. Estávamos imersos no desconhecido, e a tensão foi palpável, como uma corda prestes a estourar. O homem da névoa desapareceu diante de nossos olhos, como se tivesse sido engolido pela própria selva. O silêncio que se seguiu foi absoluto, de uma forma tão perturbadora que o ar parecia ter se tornado espesso e difícil de respirar. Nossos olhos percorriam o espaço, tentando entender o que havia acontecido, mas nada fazia sentido. Não havia sinais, não havia vestígios. Ele simplesmente sumiu. A névoa estava mais densa agora, as árvores mais próximas e impenetráveis. A sensação de estar perdido se intensificava a cada segundo. Alguns de nós começamos a andar em círculos, sem direção, como se o tempo tivesse se distorcido naquele lugar. A sensação de ser observado não era mais uma suposição. Agora era palpável, quase como se cada árvore, cada sombra estivesse nos vigiando. Foi quando um dos soldados, Cássio, decidiu avançar. Ele não falou nada, mas se afastou lentamente, como se quisesse investigar o local onde o homem encapuzado havia desaparecido. O resto do grupo ficou parado, trocando olhares nervosos, sem saber o que fazer. Cássio foi em direção ao ponto onde a figura havia estado, seu passo cauteloso misturado com a crescente tensão no ar. Então, de repente, ele também desapareceu. Foi rápido, quase imperceptível, mas ao olhar para o lugar onde ele estava momentos antes, não havia nada. Nenhum som, nenhuma movimentação. Cássio simplesmente sumira, como se o chão o tivesse engolido. Corremos até o ponto onde ele estava, mas não encontramos nada. Nenhum rastro, nenhum sinal de luta. A angústia foi tomando conta de nós. O pânico começou a se espalhar e a verdade começou a se estabelecer. O que estava acontecendo ali não era humano. Era algo que não podíamos compreender. Algo que nos caçava. Decidimos voltar ao acampamento, uma decisão tomada com a urgência de quem sabe que algo está errado, mas não sabe o que fazer para corrigir. No entanto, ao contrário do que imaginávamos, o caminho de volta parecia não ter fim. A cada passo, as árvores se fechavam mais. A mata parecia engolir nosso avanço, como se estivéssemos andando em círculos, nos afastando cada vez mais da segurança que tínhamos deixado para trás. O ar estava mais denso agora, como se a névoa estivesse se espalhando, não apenas fisicamente, mas também invadindo nossas mentes. A sensação de que algo nos observava nunca cessou. Pelo contrário, ela se intensificava. Não conseguíamos ver nada além da espessa neblina, mas sentíamos os olhos, invisíveis, nos seguindo a cada movimento. O som das folhas farfalhando ao nosso redor ficou mais constante, mais perturbador, como se as próprias árvores estivessem sussurrando entre si. Enquanto caminhava, uma dúvida começou a se formar em minha mente. Não era apenas o homem da névoa. Ele não era uma figura física, uma simples aparição. A presença que nos observava estava além disso. Era como se fosse uma manifestação de algo muito mais antigo, algo que já habitava aquelas matas antes mesmo de existirmos. Uma força que não dependia de corpos ou formas físicas para se fazer sentir. Uma entidade que dominava o próprio ambiente. Lembrei das histórias que ouvira de antigos moradores da região, sobre espíritos que amaldiçoam
os que se aventuram naquelas terras. Alguns falavam de uma presença maligna, algo que se alimentava daquelas que se perdiam por ali. Aquelas histórias eram mais que lendas. Agora, no meio daquela neblina crescente, eu sabia que estávamos em seu território. E algo me dizia que talvez não conseguíssemos escapar. As memórias do que aconteceu com Cássio começaram a me assaltar sem aviso. A imagem do homem encapuzado se misturava com flashes das palavras sussurradas, incompreensíveis, mas estranhamente familiares. O som de sua voz, suave e lenta, reverberava em minha mente. Eu tentava entender o que ele disse, o que significava, mas as palavras continuavam a escapar, como se fossem uma língua esquecida pelo tempo. Algo me dizia que o que ouvimos não era apenas uma maldição, mas um aviso. Algo que poderia ter sido dito para nos afastar ou nos condenar. Não sabia mais. O ambiente ao nosso redor parecia reagir à nossa presença. A névoa se tornava mais espessa, as sombras mais longas, e a sensação de que algo nos observava se intensificava a cada passo. Alguns dos soldados começaram a agir de maneira estranha. Não era apenas o medo, era algo mais profundo. Alguns murmuravam palavras sem sentido. Outros ficavam em silêncio, os olhos vazios, como se estivessem sendo consumidos por uma força invisível. Eu os observava, meu corpo tenso, o coração acelerado. As árvores à nossa volta pareciam se mover, como se a floresta estivesse viva, tentando nos engolir. Era como se o homem da névoa estivesse nos testando, nos fazendo sucumbir aos próprios medos. A atmosfera estava saturada de paranoia. Alguns de nós começavam a questionar uns aos outros, olhares acusatórios surgindo. A dúvida estava nos corroendo por dentro. Estávamos sendo manipulados, não apenas fisicamente, mas mentalmente, como marionetes nas mãos de algo muito maior do que nós. Quando finalmente chegamos ao acampamento, algo estava terrivelmente errado. O lugar, que deveria ser uma referência de segurança, parecia desolado. As barracas estavam desordenadas, os equipamentos espalhados como se algo tivesse invadido o local. Mas o mais perturbador de tudo era o silêncio. Um silêncio absoluto, mais denso do que qualquer neblina, mais sufocante do que o ar que nos cercava. Foi então que eu o vi, o homem da névoa. Não estava mais distante, mas bem diante de mim, como uma visão que surgiu das sombras. Sua pele cinza e seus olhos completamente brancos, vazios, estavam fixos em mim. Ele não se movia, mas sua presença enchia o ar, esmagando qualquer tentativa de resistência. Não era mais uma figura. Agora ele se revelava como uma entidade amaldiçoada, uma vingadora de almas perdidas na Serra do Mar. Ele se alimentava daqueles que ousavam adentrar seu domínio, e nós éramos as vítimas de sua maldição. Eu tentei alertar os outros, mas já era tarde demais. A influência do ser havia tomado conta de cada um deles. Eles me olhavam, mas não eram mais os mesmos soldados que eu conhecera. A mente deles estava perdida, tomada pela presença que os possuía. Foi quando vi um de meus companheiros desesperado tentar fugir. Correu em direção à floresta, mas antes que pudesse dar mais que alguns passos, desapareceu, engolido pela névoa. Percebi então que não havia mais fuga. A única forma de sair vivo daquele pesadelo era confrontar a entidade diretamente. Decidi, sem pensar, me afastar do grupo e, em um último ato de coragem, caminhei em direção ao homem da névoa. A névoa se fechou ao meu redor. O terror continuava.